Você sabe que algo está muito errado. Não é uma impressão vaga, é um peso concreto que você carrega dentro de casa. As conversas estão secas ou viram briga antes de terminar. O silêncio entre vocês tem textura própria. Você se pega monitorando o humor do outro antes de abrir a boca, calculando se vale a pena tentar agora ou se é melhor esperar. E esperar virou o modo padrão. O pior não é a crise em si. É a sensação de que cada dia que passa sem fazer nada, alguma coisa importante vai embora. Que o tempo não está neutro, está trabalhando contra vocês. Esse vídeo é para quem chegou nesse ponto. Para quem já sabe que precisa agir, mas não sabe por onde. Para quem tentou conversar e virou briga, tentou dar espaço e virou distância, tentou esperar passar e a coisa piorou. Aqui está o que esse vídeo vai fazer. Primeiro, vou nomear por que as tentativas mais comuns de salvar o casamento falham. Não porque você fez errado, mas porque elas foram feitas na ordem errada. Depois, vou te entregar um protocolo de 7 dias, uma ação por dia, com justificativa para cada uma. Ações que não exigem que o seu parceiro queira participar para você começar. Não é lista de dicas, é uma lógica de emergência, e existe diferença entre as duas coisas. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente já tentou várias coisas. Isso não significa que você falhou. Significa que você estava usando as ferramentas certas no momento errado. Vamos corrigir isso agora. Existe um padrão que quase todo casal em crise aguda repete, e que a maioria nunca reconhece enquanto está dentro dele. Funciona assim. Algo acontece. Uma briga, um silêncio longo demais, uma palavra que não deveria ter sido dita. O clima fica pesado. Um dos dois tenta resolver. Puxa a conversa, sugere sair juntos, faz um gesto de aproximação. O outro, ainda machucado ou na defensiva, não responde como esperado. A tentativa fracassa. Quem tentou se sente rejeitado. Quem não respondeu se sente pressionado. O clima piora. Os dois recuam. Depois de algumas rodadas disso, algo muda internamente. Quem tentava começa a calcular antes de agir. Se eu tentar de novo e não funcionar, vai doer mais do que não tentar. Essa é a lógica da paralisia. Não é fraqueza. É uma resposta aprendida a um ambiente onde tentar virou sinônimo de se machucar. O problema é que a paralisia tem um custo silencioso. Cada semana sem movimento é uma semana em que a distância entre vocês se normaliza um pouco mais. O que era desconforto vira rotina. O que era ausência temporária vira o jeito como as coisas são. A maioria das pessoas que chega até esse ponto tenta resolver o problema fazendo mais do que já estava fazendo. Conversa mais, explica mais, pede mais. E descobre que mais da mesma coisa produz mais do mesmo resultado. Isso não é falta de esforço. É a definição exata de tentativa sem mudança de abordagem. Aqui está o que as tentativas mais comuns de salvar o casamento têm em comum quando falham. Elas tentam reconstruir antes de estabilizar. É como tentar reformar uma casa durante um incêndio. A intenção é boa, o momento está errado. Reconstruir um casamento, a intimidade real, a cumplicidade, a confiança profunda, é um processo longo. Exige que os dois estejam presentes, dispostos, com energia emocional disponível. Isso não é o estado de quem está em crise aguda. Estabilizar é diferente. Estabilizar significa interromper o ciclo de deterioração. Significa criar as condições mínimas para que a reconstrução seja possível depois. E estabilizar, ao contrário de reconstruir, pode ser iniciado por uma pessoa. Só uma. É isso que os próximos 7 dias vão fazer. Existe uma crença que paralisa mais casais do que qualquer briga já paralisou. A ideia de que só funciona se os dois quiserem. Essa crença é verdadeira para a reconstrução. É parcialmente falsa para a estabilização. Quando um casal está em crise aguda, o que mantém o ciclo rodando não é a má vontade dos dois. É a dinâmica entre os dois. Cada ação de um alimenta uma reação no outro. Quem persegue, o outro recua. Quem recua, o outro persegue mais. Quem ataca, o outro se defende. Quem se defende, o outro ataca com mais força. Esse ciclo tem uma propriedade importante. Ele pode ser interrompido por uma pessoa. Não porque uma pessoa tem poder sobre o outro, mas porque quando um dos dois muda o que faz dentro do ciclo, o ciclo não consegue rodar da mesma forma.
É física básica aplicada a relacionamentos. Se você remove um elemento de um sistema, o sistema muda. Isso não significa que você vai salvar o casamento sozinho. Significa que você pode parar de alimentar o que está destruindo. E isso já muda o ambiente em que qualquer tentativa futura vai acontecer. As tentativas anteriores falharam porque tentaram criar conexão dentro de um ambiente de crise sem primeiro mudar o ambiente. A conversa que você tentou ter foi real. A intenção era genuína, mas o solo estava contaminado, cheio de mágoa acumulada, defensividade instalada, desconfiança ativa. Plantar nesse solo não funciona. O que funciona é preparar o solo antes de plantar. Os próximos 7 dias são sobre preparar o solo. Não é sobre grandes gestos. Não é sobre a conversa definitiva que resolve tudo. É sobre ações pequenas, sequenciadas, com lógica específica, que criam as primeiras condições para que algo diferente seja possível. Vamos ao protocolo. Antes de entrar nos dias, uma regra que vale para todo o protocolo. O objetivo de cada ação não é produzir uma reação específica do seu parceiro. O objetivo é mudar o que você faz dentro do ciclo. A reação do outro é informação, não critério de sucesso ou fracasso. Guarda isso. O dia 1 não exige nada do seu parceiro. Exige apenas uma decisão sua. Identifique o padrão que você repete quando a crise está ativa. Não o que o outro faz, o que você faz. Você persegue quando ele se fecha? Você se fecha quando ela persegue? Você explica quando deveria ouvir? Você critica quando deveria perguntar? Hoje, quando o padrão aparecer, você não vai segui-lo. Não porque vai fingir que está tudo bem, mas porque vai reconhecer o ciclo antes de entrar nele e vai escolher não dar o próximo passo automático. Isso parece simples, não é? O padrão vai puxar. A vontade de dizer aquela frase, de fazer aquele gesto, vai estar lá. O dia 1 é sobre reconhecer o puxão e não ceder. Uma vez. Só hoje. Crises conjugais sobrevivem de combustível. O combustível mais comum é a acumulação de pequenas provocações diárias. O tom de voz, o olhar, a resposta curta demais, o gesto que comunica desprezo sem dizer nada. No dia 2, o objetivo é reduzir o combustível disponível. Não fingir harmonia, reduzir atrito desnecessário. Responder com neutralidade onde normalmente responderia com tensão. Não iniciar o que não precisa ser iniciado hoje. Não resolver hoje o que pode esperar até o ambiente estar menos carregado. Isso não é evitar o problema. É parar de jogar lenha numa fogueira enquanto você ainda está tentando entender o tamanho do incêndio. Aqui está algo que a pesquisa sobre relacionamentos mostra de forma consistente. Em casamentos em crise, a razão entre gestos positivos e negativos colapsa. Gottman identificou que casamentos saudáveis têm cerca de 5 interações positivas para cada uma negativa. Em casamentos em crise, essa proporção pode chegar a 1 para 1, ou pior. O dia 3 é sobre começar a mover esse equilíbrio. Um gesto. Concreto. Sem anunciar. Sem esperar receber de volta. Não precisa ser grande. Pode ser o café que você faz e deixa sem comentário. A tarefa que você assume sem ser pedido. A pergunta genuína sobre como foi o dia. Sem agenda, sem armadilha. Um gesto que comunica. Ainda estou aqui. Se ele não reagir como você esperava, ou não reagir de jeito nenhum, isso não é fracasso. É informação sobre onde ele está agora. Guarda isso também. O dia 4 é o mais difícil. E por isso está no meio da semana, não no começo. A maioria dos conflitos conjugais escalona porque o que é comunicado é uma acusação disfarçada de sentimento. Você nunca me ouve, parece expressão de dor, mas funciona como ataque. O outro se defende. A conversa vira briga. Existe uma diferença estrutural entre você faz X e quando X acontece, eu me sinto Y. A primeira frase aponta para o outro. A segunda aponta para dentro. E quando você aponta para dentro, o outro não tem o que defender. Hoje, escolha uma coisa, uma, que está pesando. Não a lista toda, uma. E encontre uma forma de dizer isso que começa em você, não nele. Eu tenho me sentido muito distante de você, e isso dói. Não é fraqueza dizer isso.
é a única frase que abre uma porta em vez de erguer uma parede. Contato real não é uma conversa profunda sobre o casamento. Contato real é qualquer momento em que os dois estão presentes, sem agenda, sem tensão, sem o peso do que precisa ser resolvido. 10 minutos. Um café na mesma mesa sem celular. Um episódio de uma série que os dois gostam. Uma caminhada curta. Não porque vai resolver tudo, mas porque o cérebro dos dois precisa registrar que é possível estar no mesmo espaço sem que vire conflito. Casamentos em crise perdem isso gradualmente. Cada interação começa a ser associada à tensão. O dia 5 começa a reescrever esse registro. Um momento pequeno de cada vez. Não a pergunta acusatória. Não por que você age assim. A pergunta genuína, a que você tem medo de fazer porque a resposta pode ser difícil de ouvir. O que você mais está precisando agora, que não está recebendo? Tem algo que eu faço que te machuca e que eu não percebi ainda? O que você precisaria ver diferente para sentir que a gente ainda tem futuro? Essas perguntas exigem coragem. Exigem que você esteja disposto a ouvir sem defender. Exigem que você confie que saber é melhor que não saber, mesmo que o que você ouça seja difícil. Se o parceiro não responder, ou responder com hostilidade, você ainda ganhou algo. Você fez a pergunta. Você mostrou que está disposto a ouvir. Isso fica. Mesmo quando a resposta não vem imediatamente. O dia 7 não é sobre mais uma ação externa. É sobre parar e olhar para o que a semana mostrou. O ambiente mudou, mesmo que pouco. O parceiro respondeu de alguma forma aos gestos, à abertura, ao contato? Ou a resistência se manteve igual, indiferente ao que você fez? Essa avaliação não é para decidir se o casamento tem futuro. É para decidir o próximo passo. Se houve movimento, qualquer movimento, há solo para continuar. Se não houve nenhum movimento em nenhuma direção, isso também é informação. Pode ser hora de propor apoio externo, de uma forma que não vire mais uma pressão, mas um convite genuíno. E como propor isso sem gerar mais resistência? Não como ultimato, não como acusação. Como oferta. Eu quero muito tentar de verdade. Não sei se consigo fazer isso sozinho. Você toparia ir a uma sessão só para ver como é? Uma sessão. Sem compromisso de continuidade. Só para ver. O que você tem agora é a estrutura dos primeiros 7 dias. A lógica de estabilização. Mas estabilizar é o começo, não o destino. Se você quer o processo completo, da estabilização à reconexão real, semana a semana, com os scripts e ferramentas para cada fase. O protocolo de reconexão conjugal de 4 semanas está na descrição. É o sistema completo para quem decidiu que quer tentar de verdade antes de qualquer outra decisão. Essa pergunta vai aparecer, provavelmente no dia 3 ou no dia 4, quando você fez algo diferente e não recebeu de volta o que esperava. Primeiro, resistência inicial não é recusa definitiva. Um parceiro que está em modo de defesa há meses não vai desativar essa defesa em 48 horas, porque você mudou o tom de voz. O sistema emocional dos dois foi condicionado a esperar ataque. Quando o ataque não vem, há uma fase de desconfiança antes de haver abertura. Isso é normal. Não é sinal de que não está funcionando. Segundo, existe diferença entre resistência e indiferença total. Se ao longo de 7 dias houve momentos, mesmo breves, em que algo diferente aconteceu, uma resposta menos tensa, um gesto que veio de volta, um momento de contato que não virou conflito, isso é solo. Pequeno, mas é solo. Se ao final de 7 dias não houve absolutamente nenhum movimento, em nenhuma direção, isso não significa que o casamento acabou. Significa que a crise está num estágio que provavelmente precisa de suporte externo para ser movida. E isso não é fracasso, é diagnóstico. Aqui está algo importante sobre terapia de casal que muita gente não sabe. Você não precisa que os dois queiram ir para propor. E propor uma vez não basta, especialmente se o parceiro tem resistência à terapia. A forma como você propõe muda tudo, não como ameaça, não como ultimato. Como convite com baixo compromisso inicial, uma sessão, só para ver, sem pressão de continuidade. Se depois de uma sessão ela não quiser mais, você respeita.
mas a porta foi aberta de uma forma diferente. E se o parceiro recusar até isso? Terapia individual ainda é um caminho. Não porque vai resolver o casamento sozinho, mas porque vai te dar clareza sobre o que você está disposto a fazer, o que você precisa e onde estão os seus próprios padrões dentro desse ciclo. Clareza nesse momento vale muito. Tudo o que vimos hoje é o começo. Se você quer o sistema completo, passo a passo, da estabilização à reconexão real nas 4 semanas seguintes, o link está na descrição. Então vamos recapitular o que você tem agora. A paralisia que você sente não é fraqueza. É a resposta aprendida de alguém que tentou e foi machucado. As tentativas anteriores não falharam porque você não se esforçou. Falharam porque tentaram reconstruir antes de estabilizar. E isso não funciona, independentemente de quanto amor existe. O que os próximos 7 dias fazem é diferente. Interrompem o ciclo de deterioração antes de tentar qualquer reconstrução. Dia 1. Pare de alimentar o ciclo. Dia 2. Reduza a temperatura do ambiente. Dia 3. Um gesto sem expectativa de retorno. Dia 4. Nomeie o que sente sem acusar. Dia 5. Crie um momento de contato real e pequeno. Dia 6. Faça a pergunta que você tem evitado. Dia 7. Avalie o que a semana mostrou e decida o próximo passo com base no que é real, não no que você teme. Cada uma dessas ações pode ser feita por você, hoje, sem precisar que o seu parceiro decida nada ainda. E aqui está a coisa que precisa ser dita com clareza. Isso não é garantia. Não existe garantia. Nenhum protocolo, nenhuma ferramenta, nenhum vídeo consegue garantir o resultado de um casamento. Porque casamentos envolvem 2 pessoas com histórias, medos e decisões que nenhum de nós controla completamente. O que existe é isto. Você, aqui, ainda procurando. Ainda tentando entender. Ainda recusando aceitar que não há nada a fazer. Isso não é ingenuidade. É a única matéria-prima que importa nesse momento, porque sem ela, nenhuma ferramenta funciona. Com ela, pelo menos há algo para trabalhar. O dia 1 não exige nada do seu parceiro. Exige apenas uma decisão sua. E essa decisão você pode tomar hoje. Não quando as condições forem melhores. Não quando ele, ela estiver mais aberto. Não quando você se sentir mais forte. Hoje, com o que você tem. Onde você está. Começa assim.